do 17 ao 20. Quando todos encontrarem, a gente vai fazer a leitura da palavra de Deus. Amém? Maravilhoso foi essa semana, né, irmãos? Que nós tivemos aqui juntos como os irmãos. Tipo assim, se a gente quer levar a mensagem do Evangelho, se a gente não tiver o relacionamento e a comunhão, é impossível, né? É impossível se você não tiver uma comunhão e se relacionando, jamais você vai conseguir. Atos, o capítulo 9. Aqui no nosso contexto, do texto aqui, fala, Saulo é convertido por Jesus, né? Fala da vida de Saulo, né? Paulo, né? Chamado de Paulo, né? E nesse momento vamos todos encontrar. Amém? Com misericórdia. Amém, né? Eu gostaria que todos ficassem nesse momento, porque assim, nós estamos na casa do Pai. Então, quando a palavra de Deus é aberta, cala-se diante dele toda a terra. Que nós possamos viver com total reverência, ouvindo o que o Senhor, nosso maior professor, quer nos passar nessa manhã. Tá bom? Vamos orar? Livro de Atos, capítulo 9. Vamos orar? A gente vai orar para quê? Vamos fazer uma leitura, tá? Bendito e soberano Deus, te agradecemos, Pai bondoso, pelo infinito amor e misericórdia e bondade para conosco. Neste momento, a tua santa palavra está aberta e te pedimos, ó Deus, que teu Espírito Santo venha iluminar nossa mente e que nós possamos, ó Deus, compreender e entender as tuas vontades nas nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus nós te pedimos e te suplicamos hoje e sempre. Amém. Amém. O versículo que eu quero considerar é do versículo 17 até o 20. Então diz aqui, então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, declarando: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me a ti, para que tornes a ver e fiques pleno do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido como umas escamas, e ele passou a ver de novo. E em seguida, levantando-se, foi batizado. Verso 19: e depois de alimentar-se, ganhou novas forças e passou vários dias na companhia do discípulo em Damasco. Logo após, Saulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Esse episódio, irmão, aqui, que Ananias impôs a mão sobre Saulo para que ele voltasse a enxergar, é porque Saulo, então vem lá, nós estamos tirando crédito própria até 18 vezes, compreendia da forma errada o Evangelho. Então ele saía a caçar, a procurar os cristãos que levavam com sincera devoção à palavra de Deus. Então, num desses episódios, Saulo pede uma carta escrita e vai a Damasco à procura dos cristãos para matá-lo, né? Perseguir e prender. Então, a caminho de Damasco, com seus guardas, aparece uma luz forte. E no meio dessa luz aparece uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo olhando: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então essa foi uma ocasião em que Saulo ficou cego, né? Como se fosse assim. Nós hoje enxergamos, nesse momento enxergamos, né? Bem, e conseguimos discernir as coisas de Deus, e por um dado momento nós possamos nos afastar e começar a ficar cego, não enxergar os nossos erros, tá? Saulo, ele era um homem sincero, tá? Mas ele não compreendia, por ele não compreender, se tornava cego, não vê o verdadeiro sentido da palavra de Jesus Cristo. Então, quando Ananias impõe-lhe a mão, que ele volta a enxergar, o que ele faz? Saulo começa a evangelizar, tá? Saulo começa a evangelizar. O nosso tema desta manhã é o tema de número 8, e
ele tem por título Transformados por Jesus. Amém? E o texto básico foi esse que nós acabamos de ler. E vivemos, irmãos, em uma sociedade em constante transformação, onde as mudanças acontecem a uma velocidade gigantesca, difícil de acompanhar. Muitas coisas ao nosso redor se transformam e a gente não consegue acompanhar. Ou seja, as transformações em áreas como a educação, a medicina ou a tecnologia são o quê? Impressionantes, mas também complexas de acompanhar. Basta observar como os meios de comunicação pessoal se transformaram rapidamente. Como era que nós se comunicava antigamente? Através de cartas que levavam meses, semanas e dias para chegar até um certo local. E hoje você não precisa mais disso. Houve uma transformação, ou seja, a tecnologia, tá? Hoje nós usamos o celular e através do celular, do aplicativo WhatsApp, a mensagem chega no estado de dedo, né? Você vê aí a transformação que nós vimos no nosso dia a dia de hoje, tá? Apesar de tudo, algo parece permanecer inalterado ou pelo menos resistente a grandes mudanças. Quem é? O ser humano. Embora tudo ao seu redor se transforme, ele ou ela continua sendo o mesmo de sempre. Frágil, estágio emocional, empreendedor ou constante lutador por sua sobrevivência e destinado à morte. Não há mudança em algum sentido da vida do ser humano, tá? Os restantes, ou os outros registros históricos mais antigos da humanidade nos revelam, ou seja, nos relatam situações que ainda hoje nos são familiares, ou seja, quem? Filhos desobedientes, governantes, tiranos, abuso de poder, conflito entre homens e mulheres, infidelidade conjugal, pais e mães carentes de amor e sociedade disposta a se aniquilarem mutuamente, tá? E essa realidade não mudou com ou sem tecnologia avançada ou inteligência artificial. Ela continua sendo as mesmas coisas, não há mudança, tá? Nós viemos a tecnologia mudar rapidamente. Antigamente não tinha slide, hoje nós já temos, tá? Celular, microfone para falar. Antigamente não era boca normal e cantávamos sem ser através de playback, e hoje tudo mudou, mas a realidade do ser humano ainda não mudou, tá? Mas nós vemos aqui um personagem que a Bíblia apresenta como Saulo, que foi transformado pelo poder transformador de Cristo, tá? Um homem que depois de perseguir o povo de Deus, foi transformado e ficou cheio do Espírito Santo. Por quê? Para levar as boas novas do Evangelho à humanidade. O propósito deste sermão não é reafirmar ou afirmar que somente Cristo Jesus pode produzir a transformação pessoal e global que tanto ansiamos. Para atingir esse propósito, exploraremos o que o Senhor Jesus fez no passado, o que faz no presente e o que fará no futuro. E para isso nós vamos ler 3 passagens da palavra de Deus, tá? Eu gostaria, quando já lemos aqui, que foi Atos capítulo 1, 9, verso 17 ao 20, que diz assim: a primeira passagem diz: Ananias disse, Saulo, irmão. Olha, chamou de irmão, porque Jesus já falou. Saulo era quem? Um perseguidor do povo de Deus, tá? Mas quando Jesus aparece a Ananias, ele diz: vai lá, velho. Existe um homem lá em Damasco, o nome dele é assim. Mas ele diz: esse homem é um perseguidor dos irmãos. Mas Jesus disse que ele já era escolhido por ele. Amém? E diz aqui, ó. Diz aqui: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caiu dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver, tá? A seguir levantou-se e foi batizado nas águas, e depois de comer sentiu-se fortalecido.
Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo na sinagoga proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho do Deus Altíssimo. Amém? Que maravilha, que transformação. Jesus que foi capaz de transformar vidas e pode transformar a minha vida e a sua vida também nesta manhã. Amém? A especialidade do Senhor Jesus foi transformar vidas. O texto refere-se à grande transformação de Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Porém, antes disso, o Senhor Jesus também transformou quem? O João, o filho do trovão. E em João, o discípulo do amor. Olha que transformação, filho do trovão, um homem bravo, rígido, mas depois que a transformação veio, era chamado o discípulo do amor. Amava os irmãos, amava a todos, de acordo com o Senhor. Transformou também a vida de Pedro, o mensageiro de Satanás. Lembra de Pedro, que foi usado por Satanás? Por isso que esse Pedro é o mensageiro de Satanás. Em Pedro, o mensageiro do Senhor, transformou uma... E outra coisa aqui, ó. Jesus também transformou uma prostituta em uma mulher virtuosa. Ressuscitou Lázaro, dando-lhe vida novamente. E transformou um grupo de 11 amigos medrosos em um grupo que revolucionou o mundo e impactou a todos até hoje. Amém? Eita, que Deus maravilhoso e poderoso de transformação na vida do ser humano. Eu vou dizer aqui para você, aqui está um homem aqui na frente de vocês que foi transformado pelo poder de Deus. Esse homem está aqui, eu digo, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Amém. A gente não compreende o momento do chamado. Quando Deus te chama, irmão, Ele te chama para salvação. Ele te chama para transformação da tua vida, tá? Com Ele. Uma vida de comunhão e relacionamento com Cristo. Quando eu fui chamado para estar aqui com vocês, eu relutei muito, como eu já falei hoje, às 6 da noite aqui, relutei para estar aqui, mas Deus disse, vai. É lá que eu quero que você vá. Amém. E aqui eu estou com vocês nesta manhã, sabe? Amém? O Senhor Jesus tinha a especialidade de transformar vidas. Além das transformações ou conversões mencionadas, a palavra de Deus, ela registra muitas outras. E através dessas histórias aprendemos algumas lições importantes em nossas vidas. Tá? A gente vê o que a Bíblia deu para relatar aqui, mas o que Jesus fez foi muito mais do que nós possamos imaginar. E a palavra de Deus, como dizem alguns teólogos, ela se tornaria pequena demais para os milagres feitos por Jesus na vida do ser humano. Amém? Então nós temos o que? Nós temos algumas lições que estão registradas aqui, muito importantes para a nossa vida. A primeira é que somos transformados. Olha a primeira lição. Somos transformados pelo Espírito Santo. Embora o Senhor Jesus tenha transformado Paulo, Ele o fez mediante o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque trabalha juntos. Amém? Embora o Senhor Jesus tenha o poder de transformar vidas, o responsável por produzir transformações e mudança no ser humano é Deus, e o Espírito Santo quem faz através de Jesus. Segunda lição, somos transformados através de um processo. O Senhor Jesus transformou as pessoas ao longo do tempo. Seus discípulos passaram mais de 3 anos com Ele para serem o quê? Transformados. No caso de Paulo, desde seu encontro com Estevão e com o Senhor Jesus no caminho de Emaús até a sua primeira viagem missionária, deve ter o que? Transcorrido pelo menos 13 anos. Ou seja, para que Paulo fosse transformado de inimigo do Senhor em evangelista do Senhor, Deus usou pelo menos 13 anos para transformar a vida de Paulo, a vida de Saulo. Existem pessoas aí fora que tem muitos anos, tem pessoas dentro da igreja que já ouviram testemunho, que esperaram 20 anos para ver o seu cônjuge transformado pelo poder de Deus. Quer ver uma testemunha sobre essa? Quem conhece o ancião da igreja central, Marcelo, esposa da irmã Suzana? Quem
Quem conhece ele sabe quem é o irmão Marcelo. Tá? E a irmã Suzana orava dia e noite pelo Marcelo. E Deus foi lá, não sei quantos anos passaram, mas Deus foi lá e tocou. E Marcelo está lá na casa de Deus. Amém. Lembra do irmão Pedro, irmão pai de Elisandro? A irmã, eu esqueci o nome dela, não sei se é Luizinete, se é Marinete, esqueci o nome dela. E Marisete orou, não sei se foi 25 anos, se foi uma faixa de 25 anos pelo seu Pedro. O seu Pedro ele era bancário, né? Ele trabalhava no Banco do Brasil com caixa. E seu Pedro gostava de tomar uma e comer uma carnezinha de porco. Hoje você vê o irmão Pedro, um homem de Deus. Amém. Então, assim, irmão, o que Jesus fez no passado, ele faz no presente. Ele transforma as vidas das pessoas. Eu conheço uma jovem aqui próximo, ela mesmo fala que ela foi transformada por Cristo. Ela disse que ela vendia bebidas alcoólicas, ela tinha depósito de bebida na casa dela. E um certo dia ela chega na casa dela, tinha um livro de esperança, aquele que vocês entregaram. Eu disse a vocês, quando vocês forem entregar, não é em vão. Não tinha ninguém, não é em vão, deixe lá que o Espírito Santo vai tocar nessa pessoa. E essa pessoa hoje foi transformada por Cristo através de um livro. Tá? Ela chegou lá, pegou o livro e leu. E o marido lá disse: olha, essa igreja ela vai no sábado. Eu disse: como assim? Eu não entendia. Ela vai no sábado. Você vai guardar o sábado. Ela ficou assim. Ela disse: como Deus me escolheu se eu vendo bebidas? Tá? Deus me escolhe que ele vai transformar. Olha, Paulo, sábado, era um perseguidor dos cristãos. Tá? E ela disse que passou a ler o livro. E aquilo foi tocando o coração dela. Um certo dia, a minha esposa, Iraneide, adquiriu uma amizade, porque ela tem uma facilidade de ter amizade com as pessoas, a amizade com a irmã dela. Então a minha esposa levou a mensagem para a irmã dela, mas quem se batizou foi ela. Olha como é. Amém? Eu disse que era uma pessoa da balada, tá? Gostava de estar no mundo aí, pegou até filho assim, fora do casamento, ou seja, ela não era casada na época. Mas vou estar nessa orgia aí, tá? Mas a gente vê a transformação. É uma mulher hoje que lá fora dentro da igreja fala com sinceridade. Pessoas que têm caráter, pessoas que são agora dignas de ser chamadas filhos e filhas de Deus. Amém. Amém? Então transformações acontecem hoje também, tá? Somos transformados pelo poder de Cristo. E aqui a gente diz aqui, e a capacidade do Senhor Jesus de transformar as vidas é realmente incrível. Ele tem o poder de mudar as pessoas do mais profundo de seu ser para melhores criaturas, transformando-as em novas criaturas. Essa transformação interior que é aqui dentro é a evidência mais clara do poder e do amor de Deus em ação pelo ser humano, por mim e por você. Amém? Jesus pode, irmão, transformar a sua vida hoje também. Agora nós vamos ler a segunda passagem bíblica, lá aos Filipenses, tá? No capítulo 1. Eu vou pedir que alguém leia para mim, no verso 6. O que Paulo disse para aquele povo ali, naquele exato momento. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Isso habilita a ler para mim. Carta de Paulo aos Filipos. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra e vós há de completá-la ao dia de Cristo Jesus. Amém? Eita glória, louvado seja o Senhor. A boa obra que Deus inicia em seus filhos é a obra da transformação. Deus deseja nos transformar de seres humanos destinados à morte em seres humanos destinados à vida eterna. É através de sua graça que Ele permite que o Espírito Santo toque e transforme as nossas vidas, transforme a gente em uma nova criatura. A esse respeito, há muitas promessas na Bíblia, mas sobretudo, há muitos testemunhos que comprovam que isso é uma realidade. Eu não vou me demorar aqui nos textos, por causa devido ao nosso horário,
Mas nós vemos aqui que através da Bíblia muitas vidas foram transformadas, tá? John Lewis, Lutero, que é Martin Lutero, John Cliff, né? Guilherme Miller, tá? John Andrews, todos esses foram transformados, eram pessoas ateus. Olha aqui, vou ler só um trechinho aqui, ó. John Cliff, de 1320 a 1384, Martinho Lutero também, diz aqui, cadê? Diz assim, são exemplos claros do poder de Deus, apesar de suas imperfeições, essas pessoas tornaram-se figuras destacadas na missão de Deus, embora do ponto de vista natural, é lógico, não aparecem destinadas a servir a Deus. Elas fizeram com grande eficácia a sua transformação. Olha aqui, ó. Vou citar alguns nomes aqui assim. Antes de suas conversões, eles todos, algum deles estavam presos no vício e no pecado. Qual eram esses pecados? Por exemplo, Newton comerciava com a venda, ou seja, vida de vendedor, ou seja, vendia escravo, vendia pessoas, tá? Para ter o seu ganho. Miller parece ter trilhado os caminhos do quê? Do ateísmo, era ateu, e do ateísmo, e disse ter até aqui foi maçom. Além de ser ateísmo é aquela pessoa que é ateu, né? Ou seja, que não crê, tá? Mas foi transformado. Porém, Deus o transformou em um mensageiro da verdade para o tempo do fim. Esses exemplos, junto com os outros que foi citado aqui, demonstram como o poder de Deus pode mudar vidas. O Senhor Jesus pode fazer milagre nas vidas das pessoas, levando-as a cumprir sua grande missão no mundo, na pregação do Evangelho. Amém? Eu vejo o irmão Benson, ele tem um canal no YouTube, se não me engano, no Facebook, né, irmão? E daí eu vejo algumas postagens do irmão, né, pregando o Evangelho através da rede social também, tá? A gente não só prega através da mensagem falada, mas também colheito através dos louvores, tá? Essas são as ações pelo qual Cristo age em nossas vidas. Amém? No século passado, Brandon Klaus desafiou Ugly a debater-se os argumentos cristãos ou os ateus era mais válido. Ugly aceitou o desafio com a condição de que ambos levassem 100 pessoas transformadas para a melhor graça aos seus ensinamentos. O debate nunca aconteceu, pois o ateu Bradagush nunca conseguiu cumprir a condição. Ou seja, hoje podemos escutar centenas de testemunhos através do sermão do pastor Alejandro Pulhon e outros que demonstram que o cristianismo adventista é usado por Deus para transformar vida, tá? E dessa realidade pode-se aparecer o seguinte: primeiro, a transformação de uma prova tangível da existência de Deus neste mundo, onde para muitos parece que não existe Deus. O ser humano é transformado, tornando-se a maior prova de sua existência, mesmo quando as evidências científicas podem parecer insuficientes. Insuficiente, tá? O testemunho de transformação só uma realidade. Pode haver quem duvide até mesmo de Deus, mas a realidade de uma pessoa transformada não pode ser negada. Alguns dos presentes poderiam compartilhar milagres de mudança em sua vida, pois quando Cristo toca uma vida, ele nunca deixa igual quando ele colocou. Então, Deus tem transformado vida, transformou a vida de Paulo. Tá? Eu acredito que a sua vida também foi transformada quando você teve esse encontro visualmente, pessoalmente com Cristo. Amém. E o último texto que lemos nesta ocasião diz aqui no capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo 21 de Apocalipse. Capítulo
o versículo, deixa eu ver aqui, pegar aqui, de 1 ao 5, 21, de 1 a 5, diz aqui: então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra havia passado, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo. Verso 3: e ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. O versículo 4: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem lamento, nem dor, porquanto as coisas antigas já estão encerradas, passadas. Verso 5: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras, e absolutamente dignas de confiança. Bem? Que maravilhoso, né? Faço nova todas as coisas. É por isso que você vê vidas transformadas. Se eu fosse pedir para os irmãos aqui falar do seu testemunho de transformação, a gente não iria sair hoje daqui, porque no passado nós éramos errantes, mas no presente nós somos aquele que acerta o alvo. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha de poder, de graça e de misericórdia. Amém. E hoje vamos lembrar do poder que o nosso Senhor Jesus tem para nós, para nos transformar. Isto é, para nos salvar, para nos dar vida em vez de dar morte. Deus pode nos dar um coração novo que sabe como amar e deseja obedecer a sua vontade. Que Deus nos ajude a viver essa transformação. Eu te pergunto, se seu desejo é fazer parte desse mundo transformado, deixe que o Senhor Jesus transforme sua vida e as leis que a governam. Se você decidir deixar que o Senhor transforme sua vida hoje, decida viver com comunhão diária com Ele e pelo menos em comunhão semanal com seus irmãos. Entregue sua vida ao Senhor e decida fazer parte de sua igreja, a igreja dos remanescentes. Amém. Amém? Oi, som? Oi. Que Deus, irmão, nos conceda o poder, a misericórdia e a transformação. Hoje nós estamos findando a semana do Calvário.